Olá, gente. Então, estamos de volta, né? Agora, dando continuidade à nossa disciplina de Química, o quarto bimestre, a gente vai iniciar com a acidez e a basicidade em meio aquoso, certo? Bom, então, para iniciar, eu vou mostrar para vocês a escala de pH. O que é essa escala de pH? A gente já conhece, a gente já sabe que alguns elementos, alimentos, substâncias, soluções, elas podem ter o caráter ácido, básico ou neutro, tá? Então, a escala de pH é uma escala numérica, que vai de 0 até 14, e que ela quantifica a acidez e a basicidade das soluções químicas, tá? Então, vamos lá. Quando uma substância ela tem o pH igual a 7, eu digo que essa substância ela é uma substância neutra, por exemplo, a água, certo? Quando o pH, o valor de pH é inferior a 7, a gente vai dizer que é um pH ácido, tá? Então, se o pH é 6, é o leite. Então, o leite já é um pouco ácido. Aí depois vem o café com pH 5. Outro exemplo é o tomate com pH 4. A soda com pH 3. Essa soda aqui é o refrigerante, tá? Refrigerante lá de limão. O limão com pH 2. O ácido estomacal, que é o ácido clorídrico, com pH 1. E bateria aqui com pH 0, tá? Então, substâncias com pH 0, 1 e 2 são substâncias muito ácidas. Quando o pH é superior, maior que 7, então as substâncias já vai obtendo um caráter básico. O sangue, por exemplo, tem pH 8, o ovo pH 9, comprimido estomacal, que são os antiácidos, que são bases no caso, né? Tem pH 10, solução de amoníaco 11, sabonete 12, alvejante 13, limpador de ralo 14, certo? Outra curiosidade que a gente pode observar é que o solo pode influenciar, o pH do solo pode influenciar na cor das flores das hortênsias, certo? Então, as hortênsias, elas não vão ter cor fixa. Tem hortênsia rosa, tem hortênsia branca, tem hortênsia azul, tá? Quem vai ditar a cor dessas flores é o solo que ela está plantada, tá? Então, se o meu solo for mais ácido, as hortênsias vão ter coloração rosa. E se o meu solo for mais básico, ele vai ter coloração azul e às vezes branca, tá? Só uma curiosidade. Bom, então vamos relembrar também os ácidos e as bases de Arrhenius. Arrhenius foi um cientista químico que descobriu que algumas substâncias elas sofrem ionização quando estão no meio aquoso e outras não. Por exemplo, aqui você tem uma solução de HCl, tá? E aqui nesse outro lado você tem uma solução de sacarose, que é o açúcar, C12H22O11, tá? Ele coloca aqui uma pilha e uma lâmpada, né? E quando ele coloca essa lâmpada na solução com HCl, ele observa que a lâmpada acende. Mas quando coloca numa solução de sacarose, a lâmpada não acende. Acredito que vocês já tenham feito esse experimento. E por que isso acontece? Bom, quando você tem compostos iônicos, né? E você solubiliza eles em água, eles vão gerar o quê? Íons. E o que são íons? São partículas carregadas, positivamente e negativamente, tá? E esses íons é que têm a capacidade de conduzir a corrente elétrica, tá? Então, uma das grandes características dos compostos iônicos é poder conduzir corrente elétrica. Então, é por isso que aqui o HCl acende, porque o HCl é um composto iônico. Olha só, o HCl aquoso, né? Quando dissolvido em água, ele vai formar, que é o ácido clorídrico, né? Vai formar os íons hidrogênios, que é o que a gente chama de cátions, porque estão carregados positivamente, e os íons cloreto, né? O Cl-, que a gente chama de ânions, porque estão carregados negativamente, tá? Então, Arrhenius viu que os compostos, né, quando dissolvidos em água, eles podem sofrer ionização
ou não. E quando eles sofrem ionização, eles são capazes de conduzir uma corrente elétrica. Bom, nós vimos ali que as substâncias, né, elas se dissociam em água, né, em ambiente aquoso. Então, a gente vai olhar agora os ácidos de arrênio e a constante de dissociação, tá? Então, a constante de dissociação, ela é representada pelo símbolo Ka para os ácidos e Kb para as bases. A gente vai olhar primeiro os ácidos. E a função dela, ela é indicar a força do ácido ou a força da base. No ácido, quanto maior for a constante, maior vai ser a força do ácido, tá? E ela depende da temperatura. Então, se a temperatura mudar, o valor da constante também muda. Então, vamos olhar aqui um ácido qualquer, HA, tá? Que está se dissociando, que está se ionizando. Então, essa constante de dissociação também pode ser chamada de constante de ionização, tá? Então, eu tenho meu ácido HA, que está se formando íons, está ionizando em H+, e A-, tá? Então, eu tenho como expressar a constante, né, dessa reação por meio dessa expressão aqui, ó, que é o Ka dividido pelos produtos sobre os reagentes, sobre a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, vamos observar aqui, para esse exemplo, ó, eu tenho aqui que HA é o meu reagente, né, ó, e tudo que está depois da seta são os meus produtos. Então, eu tenho 2 produtos. Então, o meu Ka, a minha constante de dissociação do ácido, Ka, vai ser a concentração, ó, isso aqui que está entre parênteses significa concentração, e ela é expressa em mol por litro. Então, vai ser a concentração em mol por litro de H+, que multiplica a concentração em mol por litro de A- dividido por HA, certo? Observe aqui novamente. A gente vai ver o exemplo agora da ionização de um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Bom, eu mostrei para vocês, ó, que HCl se dissocia em íons H+ e Cl-, tá? Essa aqui é a forma simplificada. A forma mais simples, né? O que realmente acontece é HCl mais água, onde um hidrogênio aqui, ó, é doado para a água, esse hidrogênio é doado para a água, formando H3O+, e Cl-. Você pode escrever das duas formas, tá? Pode escrever dessa primeira forma, pode escrever da forma mais simples. A expressão da constante de ionização aqui, a gente está escrevendo da segunda forma. Então, a constante de dissociação do ácido vai ser a concentração de H+, que multiplica a concentração de Cl- dividido pela concentração de HCl. Algumas observações quando a gente está falando de ácidos fortes, tá? O que acontece? Num ácido forte, geralmente essas constantes aqui nem são comentadas, são omitidas, porque esses ácidos são totalmente ionizáveis. O que eu quero dizer com isso? Que quando você solubiliza HCl em água, ele é praticamente 100% transformado em H+ e em Cl-, tá? Totalmente ionizável, não sobra HCl. Por isso que os valores daqui, ó, são altos, porque esse valor aqui, ó, é baixo, né? Então, acaba que o valor de Ka vai ser elevado, tá? Outra coisa é que, como ele é completamente ionizável, a gente usa seta única, ó, tá? Não precisa usar seta dupla, porque não existe um equilíbrio. Outra coisa é que o Ka vai variar com a temperatura, né? Eu já falei. E alguns exemplos de ácidos fortes são o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Quando a gente observa, então, a reação com um ácido fraco,
no caso aqui com ácido acético, observe aqui que a gente já usa uma seta dupla. Por quê? Porque os ácidos fracos, eles têm baixa dissociação, baixo grau de dissociação na água. O que que isso significa? Significa que quando eu dissolvo aqui o ácido acético na água, pouca parte dele vai se transformar em H+, e o X- aqui, tá? Muita parte desse ácido não se ioniza e fica em forma de ácido acético. Então, eu uso a seta dupla para indicar que uma parte está ionizando, mas que a outra não. Isso aqui é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico na solução aquosa, certo? Então, nos ácidos fracos, a gente tem um equilíbrio. Essa constante também vai variar com a temperatura, e alguns exemplos de ácidos fracos são o ácido acético e o ácido carbônico. Bom, e as bases de arrênio, tá? As bases de arrênio, a gente vai pensar semelhante como a gente pensou com os ácidos, tá? Então, o valor da constante de dissociação, que agora é representado por Kb, né, com constante de dissociação básica, ela vai indicar a força da base. Então, quanto maior for a constante, mais forte vai ser aquela base. E depende também da temperatura, tá? Então, a gente tem aqui dois exemplos de base, tá? A gente tem o hidróxido de sódio e a gente tem o hidróxido de amônio. Hidróxido de sódio é uma base forte, então ela vai ter a dissociação que praticamente de 100%, ou seja, todo o hidróxido de sódio, quando solubilizado em água, vai se transformar em Na+, e íons hidróxidos, né, que representam aqui as bases, que é o OH-. Então, a constante de dissociação vai ser reagentes, que é concentração em mol por litro de sódio, que multiplica concentração em mol por litro de OH-, dividido pela concentração da base, NaOH, tá? No hidróxido de amônio, por se tratar de uma base fraca, a gente vai então usar agora a seta dupla, porque existe aqui um equilíbrio dinâmico, ou seja, nem todo o hidróxido de amônio vai ser ionizado em íons amônios e íons hidróxidos, tá? Boa parte dele, após a solubilização, vai ficar em forma de hidróxido de amônio. Então, o que existe aqui é um equilíbrio, por isso que a gente utiliza a seta dupla. A constante vai ser expressa da mesma forma. Concentração de NH4+, que multiplica a concentração de hidróxido, dividido por NH4OH. O que a gente sabe aqui, então? Que por ser uma base mais forte, esse valor aqui, ó, vai ser bem alto, né? Enquanto que o valor do hidróxido de amônio, do Kb, vai ser bem baixo, certo? Mesmo raciocínio com os ácidos. E aqui, gente, para a gente concluir esse vídeo, eu vou mostrar para vocês duas tabelas, tá? Uma tabela com as constantes ácidas, né? E as constantes das bases, né? De dissociação básica. Bom, essas constantes, elas são importantes para que a gente use como critérios, né? De acidez e basicidade das soluções. Quem tem maior constante terá maior acidez ou maior basicidade. Então, aqui, ó, a gente tem o HF, que é um ácido fluorídrico, que tem essa constante 6,5 vezes 10 elevado a menos 4. E a gente pode dizer que ele, então, é um ácido mais forte do que o ácido nitroso, que tem a constante um pouco inferior, tá? Considerando sempre, tá, a mesma temperatura. Eu só posso comparar constantes na mesma temperatura. Se mudar a temperatura, o valor da constante também vai mudar. Então, do mesmo jeito, ó, esse mesmo critério a gente utiliza com as bases. Quem tem maior Kb vai ser uma base mais forte. Então, eu tenho aqui a dimetilamina, né, CH32NH, que tem o Kb de 5,4 vezes 10 a menos 4. Portanto, é uma base mais forte do que a amônia, que tem o Kb de 1,8 vezes 10 a menos 5, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai mostrar como
a gente faz para calcular os valores dessas constantes.